Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui, ó, estamos ficando chique. Brincadeiras à parte, só para animar um pouquinho vocês. Bom, estamos aqui para quê? Para fazer mais uma aula aí, para termos mais uma aula de ciências, né, utilizando o livro didático aí. Então já pega o livro de ciências, vamos lá para a página 38 que a gente vai estudar. Ainda vamos estar dentro daquele primeiro tema que a gente viu, que são os micro-organismos. Mas só que agora a gente vai aprofundar um pouco mais no quê? Nas doenças que alguns desses micro-organismos causam, né? As formas de contágio, de prevenção, os cuidados, enfim, vamos se aprofundar um pouco mais, tá? Então, e lembrando, a gente vai ver aqui agora doenças recorrentes aqui no nosso país, tá bom? Então, na página 38, a gente vai ter a leptospirose e a cólera. Essas doenças são causadas por bactérias, beleza? Daqui a pouco a gente já vê como é a forma de contágio, quais são os sintomas e as formas de prevenir essa doença, de prevenir a contaminação por elas. E depois, na 39, a gente vai ver doenças causadas por protozoários, né? Que também é um micro-organismo, né? No caso aqui, o barbeiro, parece um insetinho, ele que é o protozoário da vez, ou seja, ele carrega um vírus, digamos, ali dentro, uma bactéria dentro dele, um protozoário, e ao picar a gente, ele nos deixa doente com essa doença chamada doença de Chagas, certo? Então vamos lá para a página 38 primeiro, para a página 38 primeiro. Doenças causadas por bactérias. Temos aqui primeiro a leptospirose, tá? Alguns sintomas aqui, não são todos, vão parecer um pouco um com o outro, tá? Por quê? Porque o nosso organismo é uma máquina perfeita, gente. Quando a gente começa a ficar doente, gripe, qualquer doença, o nosso corpo reage. Ele reage o quê? Não é que ele... Lógico que a doença nos deixa mal, a gente às vezes vai piorando dependendo da doença. Mas o nosso corpo ele é uma máquina muito perfeita, porque assim que ele identifica algo de estranho, ele já começa a trabalhar para combater aquilo. Então, quando a gente está com gripe, não vamos falar do coronavírus, pelo amor de Deus, tá muito chato. Gripe. A gripe geralmente dá febre. E a febre é o quê? A febre é uma reação do corpo que ele tá mostrando o quê? Ó, tô tentando combater um vírus que está aqui dentro, tá? Então a febre não é sim, é preocupante, lógico, às vezes se sobe muito lá, os seus 40 graus, se é direto todos os dias, mas a febre tem uma parte boa ali, por quê? Porque ela nos avisa que alguma coisa não tá legal dentro de nós e o nosso organismo tá trabalhando para que isso se resolva, tá? A tosse, quando a gente começa a tossir muito, falando de gripe ainda, que o peito carrega de secreção, de catarro, a gente começa a tossir e às vezes vem secreção, a gente expele secreção ao tossir. É uma reação do nosso organismo para expulsar aquele vírus, aquela bactéria que está nos fazendo mal. Então, cara, vejam, percebam como o nosso corpo é perfeito, uma máquina perfeita, beleza? Então vamos lá. A leptospirose, quais são as formas de contágio? Pelo contato direto com a urina de animais infectados com a bactéria causadora da doença, principalmente ratos, tá? Então, tá falando aqui a urina de animais, mas o que é mais recorrente, que a gente mais conhece aqui no Brasil, é o xixi do rato. Minha avó falava muito isso, minha mãe falava muito isso, e eu vou falar muito isso pra minha filha ainda. Então, e realmente é verdade, o xixi do rato contém essa bactéria que nos causa essa doença chamada leptospirose, que nos deixa muito mal. E é perigoso até nos levar à morte, tá? Então como é que isso acontece? O rato, ele é um bicho muito porco. E ele vive em qualquer cantinho que tem uma sujeira, pouca luz, assim, umidade. Ele gosta daquele lugar. E se tiver lugar que tem alimento, então, nossa, é o paraíso para ele. Então vamos lá. Aqui, o primeiro exemplo que nos dá aqui de forma de contágio é entrar em contato com água de enchente. Por quê? Os ratos, eles vivem em todo canto, mas eles vivem bastante também nas galerias de esgoto. É o local preferido, eles gostam desses lugares. Ai, que bicho porco, né? Então os ratos gostam muito, muito desse local. Se ele mora lá, então lá ele deve comer, beber, né? Fazer xixi e cocô. Agora pensa,
Choveu. Ah, e lembrando, as galerias de esgoto, elas servem para quê? Choveu, a água desce pelo bueiro, vai para a galeria e as galerias mandam para os córregos, que mandam para os rios, e aí sucessivamente até a água ir embora para não causar enchente. Mas quando o serviço não é bem feito ou chove muito, o que acontece? Essa água que deveria entrar na galeria e ir embora, a galeria não suporta tanta quantidade de água. E o que acontece? A água sobe, causando as enchentes, tá? Então, veja bem, se o rato mora lá, ele faz xixi, faz cocô, e o xixi dele tem a bactéria que nos causa doença, essa bactéria vai subir junto com a água ali. Então, se a gente tiver contato com a água de enchente, bal, ficaremos doentes, tá? Então, por isso não é recomendável você ter contato direto com a água de enchente, beleza? Outras formas de contaminação também quais são? Pelos alimentos e pela água que a gente bebe. Vamos lá, a sua caixa d'água, se a sua caixa d'água estiver destampada, o rato pode passar por lá, fazer um xixizinho, cair na sua água da caixa d'água e você beber aquela água e aí não vai ser legal porque você vai ficar doente. Né? Perigoso é você contrair a leptospirose, essa doença muito grave aí, que é esse ratinho fedido que nos causa. Beleza? Outra forma, pelos alimentos, tá? Aqueles alimentos crus, principalmente, ou seja, as hortaliças, frutas, legumes, verduras, tá? Esses alimentos, o rato adora comer esses alimentos. E sempre, cara, onde você for, você vai encontrar rato, em qualquer lugar. Lógico que você não vai ficar procurando, mas sempre tem. Então, por isso que é recomendável quais os cuidados que a gente tem que ter. Obviamente, não ter contato com a água de enchente, que é uma das formas de contaminação. Depois, com os alimentos, devemos fazer o que com os alimentos? Lavá-los. Isso, antes de pandemia, já era recomendável a gente lavar os alimentos, tá, gente? Então, agora que isso está mais forte. Repito aqui, que já falei em aula anterior. Então, lavar os alimentos, por quê? Geralmente, esses alimentos, antes de chegar até a nossa mesa, a gente geralmente compra no mercado. Eles ficam em depósito, ou seja, em alguns lugares escondidinhos, né? Sem muito sol, sem muita higiene, né? Acredito eu, na maioria das vezes. E o lugar propício para o rato. E o rato passeia, ele sobe em tudo, faz xixi em tudo, cocô em tudo. Então, por isso é recomendável lavar. Uma dica a mais aqui também, gente, não só nos alimentos e na água. O rato pode fazer xixi também nas outras embalagens, nos outros produtos que a gente compra no mercado. Por exemplo, latinha de refrigerante. Local perfeito para ele fazer um xixi, fazer um cocô, para ele passear por ali. Então, sempre bom lavar a boca da... É mais recomendável que se lave a embalagem inteira. Latinha de cerveja, saquinho de salgadinho, todo produto que fica ali nas prateleiras dos mercados, né, estão expostos ao risco do rato ter passado por ali e ter feito xixi. Então, é bom sempre higienizar. O que der para lavar com água e sabão, lava. O que não der, álcool em gel ou álcool líquido 70%. Valeu? Então, beleza. Já vimos a forma de contágio, forma de prevenção. Agora, quais são os sintomas da leptospirose? Alguns sintomas vocês vão ver que são parecidos de uma doença para outra. Por quê? Não são todos. Porque o nosso organismo, ele é uma máquina muito perfeita, gente. Quando não tá uma coisa legal, ele já responde imediatamente dizendo que não tá legal alguma coisa lá dentro e que ele está trabalhando para solucionar esse problema. Por exemplo, aqui, os principais sintomas da leptospirose. Febre alta e súbita. Súbita quer dizer que é de repente, tá? Você está aqui de boa, de repente vem uma febre alta e já vai subindo 38, 39, 40. Isso é perigoso. Dor de cabeça, febre alta é sintoma de gripe, infelizmente do coronavírus. Da dengue, tá vendo? São sintomas parecidos, de doenças diferentes. Dor de cabeça, dor muscular, às vezes a gripe dá uma dor muscular, a dengue tem uma forte dor muscular, tá? Já o coronavírus dá uma dor na costa ali, por conta que ataca o pulmão. Enfim, estão vendo como os sintomas, às vezes, de doenças diferentes são parecidos? Então, beleza, já já concluímos aqui a leptospirose, forma de contágio, principais sintomas e como evitar. Beleza? A cólera. Cólera também é uma doença bacteriana e de que forma a gente pode ser contagiado pela cólera? Quase igual
pela leptospirose, por meio da ingestão de água ou de alimentos contaminados com a bactéria causadora da doença. Simples. Quais são os principais sintomas? Fortes diarreias, abatimento, perda de água pelo organismo que pode levar à desidratação. Então, olha lá, ó, forte diarreia, às vezes a gente tem diarreia quando estamos desidratados, que é ali, ó, perda de água pelo organismo que pode levar à desidratação. Então, sintomas parecidos de doenças diferentes. Às vezes, quando a gente está com virose, a gente fica ali com uma diarreia ou com vômito, a gente desidrata, perde muito líquido, tá? Então, esses são os principais sintomas da cólera. Como evitar? Quase, mais ou menos, o mesmo cuidado tem que ter com a leptospirose. Se a gente pode ser contaminado pela essa doença, pela ingestão de água ou alimentos com a bactéria causadora da doença, o que a gente tem que fazer? Além da higiene pessoal, lavar as nossas mãos. Porque lembrando, as bactérias elas podem estar em objetos também, tá? Então por isso que é importante sempre lavarmos as mãos antes das refeições ou não. Saímos para a rua, pegamos algum objeto, ainda mais agora com o coronavírus, né? Então, higiene pessoal, higiene dos alimentos e lembra, a gente não pode pegar pela água, então é recomendável o quê? Para você não correr o risco de ser contaminado pela doença. Beber sempre uma água filtrada ou fervida, tá? Porque quando você ferve a água, você mata qualquer bactéria que tem ali, porque nenhuma bactéria resiste a alta temperatura, tá? Então, são essas formas de prevenção da cólera. Beleza? Agora vamos para a página 39, deixa eu ver o tempo aqui, 11 minutos. Doenças causadoras por protozoários. Uma dessas, mais recorrente aqui no Brasil, é a doença de Chagas, que quem causa ela é o barbeiro aqui, o inseto chamado barbeiro, tá? Como é que a gente é contaminado por essa doença? Como é que a gente pega? Tem duas formas, tá? Ou esse bichinho nos pica, igual a imagem está mostrando aqui, e olha que sacana que ele é, gente. Além dele picar, colocar o seu ferrão ali dentro da nossa pele, ele faz um cocô do lado de fora. Por quê? Toda picada que a gente leva de qualquer bicho, qual é a nossa primeira reação? Coçar. E no que a gente coça, ele fez cocô do lado ali. A gente vai acabar levando esse cocô que também tem que também tem o protozoário causador da doença. A gente coça, ele não deixou um buraco na nossa pele, a gente vai levar esse cocô para dentro que vai entrar na nossa rede sanguínea, nos nossos vasos sanguíneos. Então vai entrar na corrente sanguínea ali, pronto, já fomos contaminados pela doença de Chagas através desse protozoário chato chamado barbeiro. E também, agora, estudos recentes já mostram que esse bichinho ele é mais comum na zona rural, né? E encontra-se na cidade também, porque ele tem um costume parecido com o escorpião, ou seja, ele gosta de lugar onde tem tranqueira, onde tem sujeira, resto de entulho. Perdão. Ele gosta de lugar onde tem tranqueira. Então, né, resto de entulho, resto de telha, de galho. Então, ele gosta desse tipo de lugar. E como ele gosta também da zona rural, na zona rural temos plantação, geralmente, né, plantação de cana e de açaí. Então, a cana a gente usa para quê? Além de ser usada para fazer o etanol, né, o álcool, fazer açúcar e tal, a gente tem o costume de beber aquela garapa, né, aquele caldo de cana na feira, na esquina, enfim. E também, às vezes na zona rural, tem plantação de açaí. E ele gosta desse tipo de plantação, ele fica ali em meio a essas plantações. Aí vamos imaginar, como é que a segunda forma de contaminação por essa doença aqui. Se ele está no meio ali da cana, o cara pega a cana, o cara que vende o caldo de cana, pega a cana, vai moer a cana, não viu o bichinho barbeiro lá no meio, moe o bicho junto com a cana. Moeu, ele vai, os restos dele vai junto com o caldo de cana. A gente bebe, podemos ser contaminados pela doença de Chagas. Mesma coisa o açaí. Pegou o açaí, moeu o açaí lá, virou pó para depois a gente poder consumir. Não viu o bichinho lá? Se a gente tomar esse açaí, podemos ser contaminados pela doença. Beleza? Então, forma de contágio. Agora vamos ver os principais sintomas.
febre alta, aí ó, de novo, febre, mal-estar, inchaço nos olhos, já um sintoma diferente, e em muitos casos pode ocorrer aumento de um ou mais órgãos, aí órgãos internos, ou seja, quando você é contaminado por essa doença, seu coração pode aumentar de tamanho, seu fígado, seu rim, enfim, os órgãos internos ali podem sofrerem essa alteração, tá? Forma de evitar: manter limpos os ambientes em que se vive, fechar buracos em paredes e frestas, nos telhados de residências para evitar a entrada do barbeiro. Tá vendo? Ele tem um costume parecido ali, ele é um inseto, né? Então, escorpião, barata ali parecido. Então ele gosta... o telhado, caso que tem telha de forro, também é perfeito para ele, o ambiente. As frestinhas, buraco, ó, parecido com o escorpião, resto de construção. Então, manter sempre limpo o ambiente. E se for beber caldo de cana, tomar caldo de cana e tomar açaí, procure um lugar de procedência, ou seja, um lugar que o cara se preocupe com a higiene do seu produto, né? O cara que vai moer a cana, antes de moer a cana, lava tudo, limpa, vê se não tem nenhum bicho, nada, tá? Ok? Agora vamos para as atividades aqui, ó. Vou cobrar de vocês, deixa eu já dar uma ressaltada aqui. Página 40, que é essa aqui que a gente tá, exercício 1, 2 e 3... Página 43, a gente vai se basear numa pergunta lá, para que vocês vão fazer uma entrevista, tá? Com o familiar. E nessa entrevista é bem simples, tá? Vocês vão pegar uma folha à parte, depois vão colocar na página 43 lá. Vão ou gruda com clips, grampeia, ou só põe dentro da página ali, uma folhinha à parte, tá bom? Com a seguinte pergunta: vai escolher alguém de casa. A recomendação é que você entreviste apenas uma pessoa. Se quiser entrevistar mais, fica à vontade, tá? Aí, qual vai ser na página 43 lá? O que vocês vão fazer? Pega uma folhinha à parte e vão fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Porque aí, lá na 44, na 43, perdão, a gente já vai começar a ver, na 42 e 43, algumas doenças causadas por uso de tecnologia. A gente já vai chegar lá e vocês vão entender. Então, na 43, vocês vão fazer uma entrevista com um familiar, alguém de casa aí, com a seguinte pergunta: você acha que as novas tecnologias interferem na saúde das pessoas? Simples, aí a pessoa vai responder essa pergunta. É só isso, beleza? E aí, página 44, exercício 1, letra A e B, e página 45, exercício 3. Certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui, número 1. Em locais que ocorrem enchentes, crianças podem vir a mergulhar nas águas acumuladas nas ruas. Considerando o que você aprendeu sobre doenças bacterianas, explique por que isso não deve ser feito. Lembra, acabei de falar. Não, falamos lá no começo. Por que aqui está dizendo que as crianças gostam, quando chove, dá enchente, criança quer brincar, quer mergulhar, quer fazer da rua o seu laguinho, a sua piscina. Mas isso não pode, por quê? Porque se elas entrarem em contato com água de enchente, elas correm, olha a resposta, elas correm o risco de contrair a leptospirose, certo? Elas correm o risco de contrair a leptospirose. Resposta aí da número 1. Beleza? Agora número 2, podemos ir para número 2? Acho que sim, né? Então, resposta da número 1, elas podem contrair leptospirose. Beleza, a 2. A 2 a gente vai ter que ligar a doença à sua forma de prevenção. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui meu lápis. Leptospirose, qual é a forma de prevenir a leptospirose? Higienizar os alimentos? Sim, também. Mas tem um aqui que se adequa mais. Não tomar caldo de cana ou açaí sem conhecer a procedência? Não, isso não. Não entrar em contato com a água de enchente. É a mais recorrente aqui, que mais se encaixa a leptospirose aqui. Cólera. Qual é a forma de evitar a cólera? A principal forma de contaminação da cólera é através dos alimentos. Então, qual é a forma de prevenção? Higienizar bem os alimentos. E a doença de Chagas, lembra, a doença de Chagas é causada pelo protozoário, que é o inseto barbeiro, que nos pica, e às vezes ele pode ser moído junto com caldo de cana ou com açaí, e se a gente ingerir esses produtos, esses alimentos aí, a gente pode adquirir a doença também. Então, qual é a forma de prevenção da doença de Chagas? Não tomar caldo de cana
o açaí sem conhecer a procedência. Beleza? Ai, na garganta. Dá um tempinho aí pra vocês verem. Tranquilo? Beleza? Bora pra próxima. Aí a 3, qual é a 3? Faça um desenho que explique como uma pessoa pode contrair doença de Chagas. A gente sabe que tem duas maneiras, tá? Vou desenhar aqui a primeira maneira. Sou bom no desenho, hein? Vou me desenhar aqui, ó. Esse sou eu. Opa. Bonezinho aqui. Tá, beleza. Aí o bicho barbeiro vem aqui. Pensa que esse aqui é o bicho barbeiro. Não, pera aí, tá feio, né, gente? Então o bicho barbeiro vem aqui. Me pica. Beleza? Outra forma. Eu de novo. Tô aqui. Ixi, agora a minha cabeça tá maior. Bonezinho. Aí vou beber um caldo de cana. E o bichinho barbeiro tá aqui dentro moído. Tá? Ou pode ser um açaí. Então, são essas duas formas de contaminação, da gente ser contaminado pela doença de Chagas. Faça um desenho só, tá? Eu dei os dois exemplos aqui, tá? Então, a picada. E aqui, a cana ou açaí. Certo? Beleza? Vamos agora da 40, vamos lá para 42. Que aí entra na próxima atividade que eu vou falar para vocês, que eu havia comentado anteriormente. Deixa eu ver o tempo. Então vamos lá, ó. Doenças da vida moderna. Aqui a gente tem, nesse texto aqui, eu vou resumir para vocês, que vai falar do avanço das tecnologias, dos aparelhos eletrônicos, da tecnologia no geral, ou seja, celular, aplicativos, carros modernos. Enfim, quando fala em tecnologia, a gente só imagina aparelho celular, algum aparelho eletrônico, mas não. Tecnologia é algo que é criado para facilitar a nossa vida, ou seja, dá um exemplo aqui. Uber, os Uber aí, os carros por aplicativo, são tecnologia. Perdão, gente. Por quê? Porque eles são para facilitar a nossa vida. Antes a gente tinha que pegar o ônibus, esperar tempos, né? Para pegar o ônibus dava muita volta. Você liga pro Uber aí no aplicativo, ele vem em pouco tempo e já te leva direto pro seu destino. Um exemplo aí de tecnologia. Então, tecnologia não se resume a um aparelho eletrônico. Tecnologia é algo que vem para facilitar a nossa vida. Então o texto aqui vai falar para a gente do avanço das tecnologias, dos aparelhos eletrônicos e da forma com que nós usamos, tá? E aí vai colocar os benefícios de se usar muito aparelho eletrônico, muita tecnologia, os benefícios, e os malefícios, ou seja, o que faz bem e o que faz mal. Como tudo na vida, se a gente consome por excesso, alguma coisa a gente faz excessivamente, acaba nos fazendo mal. Então o texto vai falar isso aqui e nos dá algumas orientações. O que vem acontecendo hoje em dia? Antigamente, gente, acreditem, as pessoas praticavam mais atividades ao ar livre, tá? A minha geração, por exemplo, a gente brincava muito mais na rua, brincadeiras de contato físico mesmo, de conversar. Hoje não, hoje a geração de vocês está muito mais apegada ao celular, à tecnologia. Por exemplo, aí vocês jogam Free Fire, vocês criam uma sala, vocês se comunicam através dessa sala, os grupos de WhatsApp. Então a gente ficou muito sedentário, ou seja, a gente parou de fazer atividade física e ficamos paradinho dentro de casa só mexendo no celular. Isso atrofia. Lógico que tem a parte boa, você jogar um jogo de estratégia, você está estimulando sua mente, sim, ótimo, eu acho muito bacana, mas só que quando isso passa do ponto, você acaba atrofiando outras potencialidades que o seu corpo tem. Por exemplo, a parte física realmente mesmo, porque a parte física, para a mente estar boa, o corpo precisa estar bem também, e ao contrário, vice-versa, tá? Então, o texto traz isso, os benefícios, malefícios e como isso entrou nas nossas vidas e nos dá algumas orientações de como
controlar isso, ou seja, como podemos voltar a ter uma vida saudável? Voltar a praticar atividades físicas ao ar livre, a deixar um pouco de lado o celular, o videogame, as tecnologias. E hoje não dá tanto, né, gente, por conta da pandemia. Mas a ideia do texto é isso, beleza? E aí a gente vai para a atividade. A atividade que eu falei da página 43, vocês vão se basear nessa pergunta aqui, ó, número 1 só. Mas eu reformulei ela, tá? Aqui, o que tá aqui, ó? Tá pedindo para entrevistar 2 pessoas da casa de aqui fala no intervalo da escola, durante o horário do intervalo, sobre como as novas tecnologias interferem na vida delas. Mas eu reformulei essa pergunta e deixei de uma forma mais simples. O que vocês vão fazer? Vão chegar em casa aí, vocês já estão em casa, né? Vocês vão entrevistar alguém, tá? A recomendação é que entreviste uma pessoa só. Se quiser entrevistar mais, fica à vontade. E vão fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Peraí que deu branco. Você acha que as novas tecnologias interferem na saúde das pessoas? Vai perguntar isso para a pessoa que você entrevistar. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha filha me perguntou, qual resposta eu daria? Eu acho que interfere negativamente se as pessoas usam em excesso. Então, isso acaba prejudicando a saúde das pessoas, usar as tecnologias em excesso, tá? Se usar moderadamente, eu sou a favor, não faz mal nenhum. Mas se usar a tecnologia em excesso, acredito eu que vai fazer mal à saúde. Beleza? Essa seria a minha resposta, minha opinião em relação à pergunta, à entrevista que vocês vão fazer com alguma pessoa aí da casa de vocês. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda lá no grupo, me pergunta no pessoal que eu esclareço, tá? Aí daqui da 43... é só isso, a gente vai lá para 44 e 45. Estamos acabando já, deixa eu ver o tempo. 26 minutos. Aí aqui na 44 e 45, vai dentro desse tema que a gente acabou de falar aqui, das tecnologias. Lembra que o texto falou, resumi o texto para vocês, falava dos benefícios, dos avanços das tecnologias e os malefícios, né? O mal que essas tecnologias nos traz se usarmos de forma errada, tá? Então aqui a gente tem uma ilustração do quê? Temos aqui exemplos das 2 situações. Lá o texto ele termina dando orientações para a gente mudar de vida, para uma vida mais saudável. Lá o texto fala de pessoas que estão muito ligadas a eletrônicos e dá sugestões. Ó, vai para o ar livre. Ar livre é saúde. Então temos aqui, ó, deixa eu marcar, um menininho aqui vai pegar o computador, depois ele desiste e vai jogar bola com o outro ali. Aí o outro aqui tá ouvindo música no celular, pensa melhor e vai o quê? Vou conversar com a minha amiga ali, com o cachorro. E assim sucessivamente. Eles trocam o eletrônico por atividades ao ar livre, beleza? Aí vamos para a pergunta. Já observamos a imagem acima. Na sua opinião, o que as pessoas estão procurando fazer ao substituir o uso de aparelhos eletrônicos por outros tipos de atividades ao ar livre? Minha resposta, que seria? Aqui, ó, na sua opinião, tá perguntando a opinião de vocês. Então é uma resposta pessoal, eu vou considerar a opinião de vocês. O que vocês responderem aqui vai constar como certo, desde que seja coerente, né? Vocês não vão responder aqui simplesmente não. Aí uma coisa sem sentido, então tem que ter sentido. Na sua opinião, o que as pessoas estão procurando fazer ao substituir o uso de aparelhos eletrônicos por outros tipos de atividades ao ar livre? Buscar uma vida mais saudável. Ponto. Resposta bem simples, eu dou aqui. Buscar uma vida mais saudável, pois já sabemos que o uso excessivo de eletrônicos nos atrofia aí em outras atividades da vida. B. Todas as pessoas estão usando calçados. Qual a importância de estarem calçadas? Lembra, a gente está falando de micro-organismos ainda. E micro-organismos não podem ser vistos a olho nu. Então, lógico que é super legal a gente brincar descalço na terra, assim, é a sensação mais gostosa do mundo. Mas dependendo do lugar, não é muito recomendável. Então, qual é a pergunta aqui? Qual a importância de estarem calçados? Porque o chão pode estar cheio de vírus e bactérias. Então, se você está calçado, você fica livre de ser contaminado por esses vírus, essas bactérias e esses fungos que estão ali no chão, tá bom?
Então, qual seria a resposta mais adequada aqui? Qual a importância de estarem calçados? A importância de estarem calçados é porque evitam de serem contaminados por vírus, bactérias e fungos que podem estar no chão. Beleza? Ó, volta aí o vídeo e ouça a resposta de novo, tá bom? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Estamos acabando já, gente. A C a gente não faz, tá? Pula a letra C e a número 2. Vamos direto para a 3 aqui. E na 3 aqui a gente vai misturar um pouco de geografia e um pouco de matemática. A gente vai analisar um gráfico aqui. O título desse gráfico é... Vou baixar um pouquinho mais aqui. O título desse gráfico é Casos de dengue no Brasil. Vale ressaltar que ainda temos casos de dengue, tá? O coronavírus chegou, as outras doenças não foram embora não, tá? Estão aí ainda. Então a gente vai analisar os casos de dengue no Brasil. E aí, o gráfico aqui vai nos dar dados do anos de 2013, 14, 15, 16. E vai fazer duas perguntas em uma aqui embaixo. Que quais são? Então primeiro a gente observa o gráfico. Estamos aqui à esquerda, números de casos multiplicados por 1000. Então temos aqui de 0 até 1800. Na linha horizontal deitada estão os anos em que esses dados foram coletados. Então vamos agora à pergunta. Em qual dos anos mostrados no gráfico houve maior número de casos de dengue no Brasil? Então é só a gente ir lá para o gráfico e ver qual ano que teve mais casos. 2013 aqui e tal. É nítido, a gente já nota que é 2015, porque olha, a barra aqui está maior, a barra maior de todas. Então tem ali, acho que foram 1.700 casos, porque está no meio, entre o 1.600 e 1.800. Acredito que sejam 1.700 casos. Mas você não vai escrever a quantidade, mas sim o ano, porque a pergunta, ó, em qual dos anos mostrado no gráfico houve o maior número de casos de dengue? 2015, primeira resposta aqui, 2015. Depois, a mesma pergunta tem duas aqui, ó. E o menor? A gente volta para o gráfico de novo. Menor é bem óbvio. 2014, olha lá. Ó. Cerca ali de 600 casos. Então a gente vem aqui e 2014. Minha letra sai muito feia aqui, gente. Não dá para dominar esse negócio muito bem, não. Beleza, gente? Ó, acabamos por hoje. Certinho? Ó, muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e daqui a pouco já saio de língua portuguesa e vambora, hein? Tchau! Beijão pra vocês, fico com Deus, fui!